Olá pessoal, meus queridos irmãos catequistas, amado povo de Deus. Mais um vídeo de formação básica para catequistas, justamente porque nós precisamos dar razões à nossa fé, aprofundar o nosso conhecimento, nos formar para formar bem aqueles que o Senhor coloca à nossa disposição. Mas antes de começarmos o nosso processo, né, o nosso encontro de formação desse vídeo, peço mesmo que você dê um like, né, lá no YouTube, escreva o seu comentário, porque é importante que o YouTube reconheça que você gostou do vídeo, tá bom? É isso. Então faça esse movimento e compartilhe, né, mande esse vídeo para todos os seus amigos catequistas. Tá? Para que eles também tenham acesso a essa formação, a esse encontro, de maneira muito tranquila, muito simples, porém profunda, aonde você vai ter um contato com a iniciação à vida cristã e o método catecumenal. Nos encontros anteriores eu dizia da importância do catecumenato, não é? Dentro do processo de evangelização na atualidade. Falamos das características do catecumenato, falamos também dos tempos e das etapas, das entregas, não é, que nós temos nesses tempos todos, não é, do creio, da oração do Senhor, não é, de todas as entregas que nós temos e todas as outras que o RICA possibilita que nós temos. Dizíamos também que o catecumenato é importante e a Aparecida dizia justamente que nós precisamos retomar esse método porque existe uma multidão de pessoas que foram batizadas e não foram suficientemente evangelizadas. E hoje nós vamos tratar de um tema tão importante, não é? Que é os destinatários do catecumenato, da iniciação à vida cristã. Para quem é essa iniciação? Essa é uma pergunta importante, porque às vezes nas nossas paróquias não é o destinatário é a criança, com um enfoque muito grande na criança, e às vezes o adulto fica de lado. O que fazemos com os nossos adolescentes e jovens e também com os adultos? Tudo bem que, graças a Deus, os nossos adultos têm procurado bastante a vida da igreja para os sacramentos. Mas nós já sabemos que a iniciação cristã, ela não tem como fim último os sacramentos, né? A iniciação cristã, ela tem como fim último o discipulado e a missão. E os sacramentos são consequências do discipulado e da missão. Tá? Então nós vamos aprofundar esse para quem é a iniciação à vida cristã. Essa é a pergunta de hoje. Então existe rostos variados, sedentos, que procuram, não é, Jesus Cristo. Nós sabemos disso. Existem muitas pessoas que procuram Jesus Cristo. De uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra, tem muita gente procurando o nosso Senhor. E a gente precisa compreender, não é? São muitas as motivações, muitos foram evangelizados lá insuficientemente, como dizia. Uns aprofundaram a fé lá atrás, mas o tempo passou e agora fica só uma lembrança vaga daqueles encontros. Outros se decepcionaram pelo caminho, foram embora, abandonaram a fé. E muitos deixaram a igreja, né? Então nós temos esses desafios, não é? Por isso, desses desafios, de alguns que deixaram a igreja, outros que estão paralisados no meio do caminho, outros que foram insuficientemente evangelizados, daí a necessidade de se conhecer cada candidato à iniciação. Conhecer a realidade pessoal de cada pessoa. Não é? Isso é até redundante, mas é assim mesmo. Conhecer a realidade pessoal de cada pessoa que procura a iniciação. Não é?
para fazermos a proposta, não é? E a nossa proposta deve ser uma proposta, não é, daqueles que procuram com sede. E a nossa proposta é oferecer a água da vida para que aquela pessoa mate a sua sede. Então, é só conhecendo qual é a sede dessa pessoa, perdão, que nós vamos aprofundar tudo isso, não é? Por isso a necessidade de uma iniciação com itinerários especiais, caminhos especiais para cada realidade. Não é? Cada pessoa é única. Cada realidade paroquial é única. Cada realidade diocesana também é única. Daí a gente tentar conhecer a realidade onde nós estamos inseridos. Eu tenho uma paróquia de periferia, aqui na Diocese de Ribeirão Preto. Então eu preciso conhecer a realidade da minha paróquia, daqueles que estão aqui, de onde eles vieram, na sua grande maioria, como vivem essas pessoas, não é? Quais são as realidades socioeconômicas dessas pessoas e quais são as realidades de fé que elas trazem dentro de si. Tudo isso é preciso conhecer a realidade familiar que cada uma traz. Então, tudo isso aqui é importante da gente conhecer. E a gente vai olhar para isso, não é? Vamos olhar com muito carinho para essas realidades. Uma realidade que nós devemos olhar com muito carinho é a realidade dos adultos e jovens não batizados. Minha gente, tem muita gente adulta não batizada nas nossas comunidades. Falo isso referente à minha, e olhando para a realidade de tantos lugares por onde eu já fui, nós sabemos que existe uma multidão de pessoas que não foram batizadas na primeira infância. São jovens e adultos que estão aí, né? Não batizados. Muitos deles, inclusive, estão nas nossas comunidades. Que interessante, não é? Muitos desses não batizados estão nas nossas comunidades, estão na missa, por exemplo. Muitos deles. Pode olhar nos bancos das nossas igrejas, tem muita gente que ainda não é batizada, não passou, né, não recebeu o sacramento do batismo. Então, é uma realidade que nós precisamos olhar com muito zelo, a realidade dos adultos e dos jovens que não são batizados. Outra realidade que está aí são aqueles jovens que foram batizados e adultos e que desejam completar a iniciação. Olha quantas pessoas nós temos nas nossas comunidades que foram batizados lá na primeira infância. Por vários motivos, eles não completaram o sacramento de iniciação, não receberam o crisma e também não receberam a Eucaristia. Estão lá, estão aí. Então, são realidades que estão dadas e que nós precisamos olhar. Outra realidade, adultos e jovens com prática, né, religiosa, mas que não foram evangelizados, isso que eu estava dizendo, estão nas nossas comunidades, estão na igreja, estão até em atividade pastoral. Pode olhar. Tem muita gente, nossa, que está nas nossas atividades pastorais e que ainda não receberam, não eram os sacramentos de iniciação por inteiro. São batizados, mas não receberam. A gente conversa com pessoas que elas dizem assim, padre, eu não fiz o crisma, como eles dizem, né? Não fiz o crisma, não fiz a Eucaristia. E aí, quando chega na festa das inscrições, por exemplo, no decorrer do ano, essas pessoas começam a procurar a gente e começam a dizer, padre, eu quero receber os sacramentos. E aí entra o nosso olhar, não é? O nosso olhar de catequista, o nosso olhar de padre, o nosso olhar de agente de pastoral. Por isso que eu disse, minha gente, lá nos primeiros encontros eu disse que São João Paulo II disse em um dos seus documentos, chamado Catequese Tradendi, que a catequese é uma das atividades primordiais da igreja. Justamente por isso, as pessoas estão nas nossas comunidades
são até agentes de pastoral, mas ainda não receberam os sacramentos por inteiro. Daí a catequese ser essa grande ponte, ou melhor, essa grande viga mestra que vai sustentar a vida pastoral da igreja. Agora dá para ficar claro por que João Paulo II dizia isso? E por que eu sou um defensor muito nato dessa ideia de que a catequese ela não é apenas a atividade primordial, uma das, né? Na minha perspectiva, a catequese é a principal atividade pastoral da igreja. Para mim, não há outra tão principal quanto ela. Essa atividade principal aqui, ela viga mestra, na minha cabeça, eu penso desse jeito, faz com que todas as outras atividades da igreja, elas gravitem em torno da catequese. A catequese sustenta e todas as outras atividades gravitam em torno da catequese. Esse é o pensamento meu, né, do Padre Gervais. Depois, pessoas de várias idades marcadas por contextos desumanos ou problemáticos. E a gente pode citar várias pessoas com contexto desumano. Uma pessoa teve que viajar, ela saiu do lugar dela. Eu, por exemplo, sou migrante. Eu completei a iniciação cristã aqui em São Paulo, eu sou do Rio Grande do Norte. Então, por motivos diversos, a pessoa não completou a iniciação cristã, ela teve que sair, ela ficou doente, vai saber Deus, não é? Ela teve muitas dificuldades, ela não completou. São realidades que estão dadas e que nós precisamos olhar. Grupos específicos, não é? Em situações variadas. Existem grupos que são específicos, né? Que estão aí, não é? Hoje, na realidade do Brasil, o grupo daqueles que vêm de fora, em virtude de problemas sociais em outros países, não é? Como Venezuela, por exemplo, como no Haiti, por exemplo. Muitas cidades brasileiras recebem esses grupos e precisam oferecer para esses grupos uma resposta, de repente, religiosa. Então, esses grupos específicos, por exemplo, né? Depois, outro grupo, outra realidade que está dada, que a iniciação cristã tem como interlocutor, e aqui nós estamos dizendo, né, para quem a iniciação cristã, são os nossos adolescentes e jovens. Eu sempre digo que a adolescência e a idade juvenil dos jovens, né, elas são as melhores idades por quem nós passamos. Todos nós, não é, adultos, já fomos jovens, já fomos adolescentes, com as rebeldias próprias dessa idade. Ou ainda, né, não gosto dessas palavras, essa palavra rebeldia, mas vamos dizer ousadia própria da idade. O jovem e o adolescente, eles são ousados, eles são atirados, eles têm muita vitalidade, eles têm muita força, muito vigor. Não é? Nós, adultos, estou falando de mim, nós somos assim, adultos, hoje adultos, mas na idade da nossa adolescência nós éramos atirados, e a iniciação cristã precisa aproveitar-se dessa, vamos dizer assim, dessa energia do jovem, porque ele é um dos nossos destinatários. Outro destinatário importante são as nossas crianças não batizadas, que estão inscritas na catequese. O que a igreja entende por criança, né? Aquelas crianças que estão, como ainda é hábito, inscritas lá na primeira Eucaristia ou ainda na pré-catequese, antes dos 7 anos, né? O que nós chamamos de pré-catequese, antes dos 7 anos, e essas crianças ainda não foram batizadas, então nós precisamos ter um olhar para ela. Então, para quem a iniciação cristã? Para essas crianças que não foram batizadas ainda, que estão lá na pré-catequese, que estão iniciando o processo de caminho, não é, catecumenal, lá nos primeiros momentos, não é? Nós precisamos olhar para ela. Outro destinatário
São crianças e adolescentes batizadas que seguem o processo tradicional da iniciação cristã. Nós temos que ter um olhar para essas realidades. Olha, crianças que não foram batizadas, depois as crianças e os adolescentes que foram batizados e que estão ainda vivendo uma catequese lá de perguntas e respostas em algumas realidades, não é? Que graças a Deus tudo isso tem mudado. Então isso aqui são realidades dadas e existem muitas outras que a gente pode elencar. Você na sua comunidade pode olhar para quem a iniciação cristã. Quando vocês se reunirem com o seu grupo de catequistas, na preparação para o início do ano, e precisa disso, né? A gente sempre se reúne para preparar os nossos encontros, para fazer um projeto para o ano todo, a gente tem que começar com essa pergunta: quem são os nossos destinatários? Quem são os nossos interlocutores neste ano que vai começar? Os do ano passado, eles estão conosco, mas imagine que o ano passado você tinha um adolescente com 12 anos que está na sua catequese e esse ano ele tem 13. Eu pergunto, ele é a mesma pessoa? Um jovem adolescente com 13 anos, ele tem a mesma mentalidade de um jovem adolescente de 12? Menino ou menina? Então, isso aqui, minha gente, é muito importante para a gente perguntar. Porque senão a gente vai tratando um menino de 11 anos do mesmo jeito que um menino de 13, de 12. E cada ano de vida da pessoa é diferente. Daí essa pergunta importante quando nós formos preparar os nossos encontros do ano seguinte. Quem são os nossos interlocutores? Precisamos fazer essa pergunta. Por isso, não conseguindo renovar todo o modelo tradicional de iniciação cristã, será possível, aos poucos, dar um caráter catecumenal à catequese para formar discípulos e missionários. Olha que importante isso aqui. Nós falando dessa iniciação cristã para quem, mas nós estamos ainda numa transição, preste atenção. Nós estamos num momento de transição. Alguns lugares mais adiantados, outros lugares um pouco mais atrasados, outros lugares no meio. Mas nós estamos num momento de transição de uma catequese chamada tradicional para uma catequese com inspiração catecumenal. Então nós vamos dando passos. Nós não vamos desmantelar tudo e dizer tudo aquilo que está até agora não serve para nada, dar um chute e dizer a partir de agora nós vamos fazer desse jeito. Estou falando para a gente poder ter noção da catequese com inspiração catecumenal e do método tradicional que nós temos, que em algumas realidades nós temos. Então a gente não precisa chutar o balde, literalmente, mas a gente vai fazendo um processo de transição de uma realidade para outra. Isso demora muito tempo. Falo da minha paróquia, eu estou nela há 5 anos e nós estamos no projeto há 5 anos e nós estamos ainda na transição. Nós não somos totalmente catecumenal ainda. Uma iniciação à vida cristã totalmente não. É uma transição que estamos fazendo, que demora pelo menos mais uns 3, 4 anos. Por vários motivos, O primeiro motivo é a mudança de consciência que nós precisamos ter e mudar a consciência das coisas mais difíceis na pessoa humana. É desse jeito, Alguns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade e nós vamos nesse trabalho de meio que de formiguinha, moldando uma consciência que está mais com mais dificuldade aqui.
Aqueles que estão mais à frente, a gente tem que colocar também, de certo modo, uma espera, né? Opa, para aí, não vamos correndo muito, porque tem gente que pode ficar atrás. Vocês estão entendendo isso? E nós vamos fazendo um trabalho que seja gradual, de tal maneira que aqueles que estão atrás não percam de vista aquele que está na frente, e aquele que está à frente não deslanche demais para não perder os que estão atrás. Daí fazer um processo que seja gradual, não é? Para ir formando o discípulo missionário. Você que é coordenador da catequese lá na sua paróquia, pense desse jeito. Procure pensar desse jeito. Que o processo ele é gradual. Você vai mudando aos poucos, até o ponto de que quando chegar, não é, lá em cima, fala, ufa, toda a minha catequese agora é uma catequese de iniciação à vida cristã com inspiração catecumenal. Mas é um processo gradual, tá bom? Vou repetir, para que a gente não perca de vista aqueles que estão atrás e os que estão à frente não deslanchem demais, então a gente precisa, né, ser uma coisa compacta, viu? Esse é o meio. E vamos continuar. Penso que para o próximo encontro de formação nosso, a gente pode pensamos hoje desse jeito, né? Para quem? Para o próximo encontro, a gente pode pensar com quem nós contamos. Isso aqui já fica como a deixa para o nosso próximo encontro. Com quem nós contamos e onde nós estamos na catequese de iniciação catecumenal, né, de iniciação à vida cristã com inspiração catecumenal. Com quem nós contamos e onde nós estamos nesse processo, tá bom? Para hoje é só. E fica essas dicas, não é? Porque a formação que eu me proponho a dar são dicas de como a gente vai fazendo, não é? Aos poucos na vida da comunidade. A gente vai fazendo. Então são dicas, são meios para que a gente vá aos poucos fazendo com que a nossa catequese com inspiração catecumenal, né, ela se torne toda ela na vida da paróquia, tá bom? Então vamos agradecer a Deus, que Maria, mãe da evangelização e de todos os catequistas, rogue por nós e que a gente tenha uma boa e excelente formação. Não se esqueça, vá lá no YouTube, dê um ok, compartilhe esse link mande para todo mundo, viu? Vamos viver esse grande momento de evangelização, porque nós precisamos evangelizar o mundo. Deus abençoe, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.